Salve galera, beleza? O meu nome é Igor e a pedido de alguns amigos pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo aplicativo de treino que eu uso, eu resolvi gravar um vídeo contando a minha trajetória nesse universo. Eu comecei do zero, eu era um cara totalmente sedentário e hoje eu tive bons resultados e eu queria compartilhar com vocês. Eu não tenho muita facilidade para falar com a câmera, eu treinei demais para conseguir falar agora e espero que eu consiga transmitir a ideia. Bom, eu sempre fui acima do peso desde a infância, eu nunca fui magro, sempre fui mais cheinho. E quando eu era moleque eu ainda fazia algumas dietas mirabolantes que nunca funcionavam. Diziam que era fase de crescimento, né? E para dar credibilidade e dar início ao vídeo, esse sou eu, até agosto do ano passado. Eu até tive um episódio meio fitness em 2014, só que meu psicológico não estava preparado o suficiente para manter aquela rotina, manter aquele pensamento, e eu acabei voltando ao peso que eu já tinha. Eu já cheguei a pesar 120 quilos. No segundo semestre do ano passado eu tive um clique na cabeça e eu disse para mim mesmo, não cara, eu preciso mudar. A partir de agora eu tenho que mudar, bicho. Eu sempre tive planos para uma vida saudável, mas eu só julgava que eu conseguiria no futuro próximo quando eu tivesse condições melhores, mas isso é desculpa. A gente sempre inventa desculpa para começar algo novo, né? Mas dessa vez eu tive o que eu precisava, vontade de mudar. De verdade, bicho. O primeiro passo é o psicológico, basta querer. Quando a gente tem um objetivo claro e específico, a gente acaba adaptando tudo para conseguir chegar naquele objetivo. E foi isso que faltou para mim lá em 2014. Mas então, no dia 26 de agosto, estava frio por sinal, entrou na minha cabeça que eu tinha que correr. E eu fui correr nesse dia. Era por volta das 6, 7 da noite. E eu fui no campo da cidade correr. Cara, a minha ideia no começo era ir correr. Eu não sabia se ia continuar. Eu queria ir naquele dia. Ia naquele dia, beleza. Depois a gente vê o que acontece pela frente. Só que chegando lá, eu não consegui correr 2 minutos. Nossa, eu fiquei pistola. 2 minutos não é nenhuma volta do campo. Eu dei uma volta e morri. E eu fiquei muito bravo comigo mesmo. No outro dia eu acordei cedo, falei, eu vou lá correr de novo. E dessa vez, a vontade de mudar que eu disse lá atrás já estava falando mais alto que a preguiça e a falta de disposição. Pouco antes de correr, eu tirei essa foto. E essa foto serviu de base para eu olhar para ela todo santo dia e falar assim, não, eu não vou ser mais assim, eu preciso mudar. E nesse segundo dia eu não consegui fechar 2 minutos de novo, mas eu não desisti, dessa vez o psicológico já estava mais forte, eu já queria continuar correndo, e eu continuei indo, até que no dia 24 de outubro, eu postei essa foto no Instagram, comemorando 60 dias de corrida, 60 dias seguidos. Eu não deixava de ir, podia estar chovendo, podia estar calor, podia estar sol, podia estar à noite, já fui muitas vezes 9h30 da noite, de madrugada já fui às 5h30, 6 da manhã correr também. O importante é que eu tinha tornado aquilo um hábito meu. Se eu evoluir pra caramba. Para quem não conseguiu correr 2 minutos no primeiro e no segundo dia, eu cheguei a correr 44 minutos. Cara, isso era muito pra mim, de verdade. Eu não contava quilômetro, não tentava correr o meu máximo todos os dias. Eu queria manter uma média de 15 a 20 minutos para tornar aquilo prazeroso. É importante colocar na cabeça que a gente precisa tornar o exercício físico um hábito. Muita gente já começa pensando no resultado, estipula prazos absurdos e já pensa em desistir no primeiro tombo. Fala, se eu não perder 15 quilos em 10 dias, eu paro, porque não está adiantando. Não, não é assim. Preciso paciência, o tempo precisa ser nosso amigo. Eu coloquei na cabeça que o tempo vai passar de qualquer jeito e só cabe a nós mesmos decidir como nós pretendemos estar no futuro. Bom, depois de concluir esses 60 dias de corrida, eu acabei enjoando. O prazer ficou enjoativo, na verdade. Eu não estava satisfeito em fazer só aquilo. Foi então que no dia 31 de outubro, eu assinei um coach de um aplicativo de treinos que eu conhecia há algum tempo. Por que eu não assinei antes? Porque eu não conseguia fechar um treino, cara. Não conseguia nada. O aplicativo consiste em um plano de exercícios com peso corporal. Tem alguns planos livres, gratuitos, mas o coach ele acompanha todo o seu progresso. Quando você inicia, faz a primeira assinatura, você preenche o formulário dizendo quais são os seus objetivos, o peso, qual a sua rotina, então, quantas vezes por semana você quer treinar. E a cada término de exercício, você responde, dá um feedback para o coach, um feedback lá, e o aplicativo vai te dar um plano de treino para a próxima semana, de acordo com aquele feedback que você... Um pouco antes de iniciar o primeiro treino, eu tirei essa foto aqui. E, cara, eu agradeci imensamente depois dessa foto que eu comecei o treino, imensamente a mim mesmo por ter enfrentado os até então 67 dias de corrida antes,
porque eu já tinha resistência física e principalmente resistência psicológica. Foi basicamente esse começo sobre ultrapassar os meus limites psicológicos. Porque às vezes, quando eu ia correr, eu colocava rap para me prestar atenção na letra e esquecer que eu estava correndo. Eu continuava a correr e pronto. Às vezes a gente até tem a condição física de continuar, só que a nossa mente fala, não, você vai parar agora, e a gente acaba parando. Eu até gostava quando a mente chegava nessa e falava assim, para, quando eu corria, porque eu falava, não, não vou parar. E aí que eu forçava mais, tentava correr mais, corria, se com 10 minutos eu queria parar, eu falei, não, eu vou tentar correr mais 10, então eu vou dobrar o tempo da minha vontade de desistir, vou dobrar o tempo e vou continuar. E eu acabava fechando os 20 minutos. E isso me ajudou muito quando eu comecei o treino, porque o treino é pesado. Peso corporal, para quem não tem costume de fazer flexão, fazer abdominal, fazer agachamento, essas coisas, é pesado de verdade. E eu não tinha costume algum. Mas eu consegui fechar o primeiro dia, o segundo dia, e a partir daí a mágica começou a acontecer, cara. Eu acordava cedo, eu treinava e ia correr, e o melhor de tudo é que não era por obrigação, era por opção minha, era uma vontade minha, cara. A gente acaba se viciando e se sentir bem. E desde então essa passou a ser a minha rotina. O Freeletics, que é o aplicativo que eu uso para treinos, passou a ser o aplicativo mais utilizado do meu celular. E infelizmente, com o tempo, eu tive que parar de correr porque eu precisei escolher entre correr e treinar por causa da semana de provas da faculdade, eu precisava estudar para fechar o semestre. Só que assim que eu entrei de férias, no dia 27 de novembro, eu comecei a treinar de manhã e pedalar ou correr durante a noite. No final de janeiro, eu concluí os 3 meses iniciais do coach do aplicativo. E eu tirei essa foto para fazer um comparativo de antes e depois. Eu vou colocar mais algumas fotos de antes e depois. Eu pesava no começo por volta de 105 quilos. E no último dia do treino, eu pesei. No último dia dos 3 meses, eu pesei. Eu tava pesando 77 quilos. Cara, esse peso que eu tenho agora, eu tinha com 12, 13 anos. Cara, isso, e é muito satisfatório. Mas ao mesmo tempo que a gente treina, tem um detalhe de extrema importância, cara. Sem uma boa alimentação, a gente não consegue chegar em lugar algum. Eu sei que isso é clichê, mas por ser clichê não é mentira. Todo mundo sabe que a boa alimentação é essencial, ela vai te ajudar em todo o progresso. Eu sempre soube também que eu precisava de uma boa alimentação, só que eu nunca quis acreditar que eu realmente precisava. Eu costumava bater no peito, não, sou enjoado para comer, não gosto de comer isso aqui, prefiro isso aqui. Mas esse enjoo só se resumia à comida saudável. Mais uma vez a gente vive inventando desculpa para não mudar. Bom, eu não passei por uma nutricionista, infelizmente, por questões financeiras, mas eu sabia que eu precisava mudar os meus hábitos alimentares e eu passei a comer coisas que eu supostamente não gostava. Tinha até algumas que eu realmente não gostava, mas que eu falei, não, eu vou comer. Eu acabei tomando gosto. Eu julgava impossível lá no começo começar a treinar, ter uma rotina diária de treinos, e eu consegui porque seria impossível agora eu comer um alimento específico. Não, eu falei, eu vou comer. Lembra que eu disse lá em cima que às vezes a gente acaba adaptando tudo para atingir o objetivo? É isso, a gente tem que colocar na cabeça isso, na verdade. Eu não estou comendo uma coisa que me faz mal, eu estou comendo uma coisa que vai me fazer bem de verdade. Então adapta isso, começa, aprende a gostar, aprende a comer e bora, foco no objetivo. Claro que eu restringi algumas coisas, eu parei de comer principalmente os salgados da faculdade, porque na faculdade, no meu período de estudo noturno, só encontra salgado, de verdade. E além de ser não saudável, o preço, ó, muito caro, 4 a 5 reais por dia, pesa pra caramba. Mas, cara, tu não precisa restringir a sua vida toda. Não precisa restringir, não precisa se impedir de ser feliz, de nada. Só não pode abusar. E tem tanta receita alternativa na internet aí, cara. A gente faz um esforço aqui e acaba se dando bem com a alimentação. Basicamente, troquei um cardápio sujo por um cardápio mais limpo. Adicionei verduras, legumes, frutas também. Diminuí algumas coisas que eu comia em excesso, muita massa, comia muito pão, parei um pouco. E eu não passo fome, eu não passei fome e eu não passo fome até hoje. Cara, é isso. Passa pela nutricionista, ela vai te ajudar com um cardápio bom para você, que esteja ao seu alcance. E se você não tiver condições de passar numa nutricionista, dá uma pesquisada no Google aí, uma ferramenta sensacional. Tem tanto site, tanto fórum, tanto artigo científico que nos dá um passo a passo excelente
E foi assim que eu consegui montar um cardápio que eu gostava, que eu gosto. E vivo pesquisando coisas que eu posso adicionar no cardápio. Quando eu enjoo de alguma coisa, eu coloco outra. E é isso. Só que, pelo amor de Deus, quando eu for no Google, não procure por dietas milagrosas que vão te fazer perder 10 quilos em 5 dias, cara. Porque isso aí é absurdo. Pode até perder os 10 quilos, mas essas dietas geralmente elas te dão uma baixa alimentação. Elas te dão uma alimentação muito ruim, te faz restringir muita coisa. Você acaba perdendo peso, mas também enfraquecendo junto. Finalmente, a gente tem que entender que aquele exercício que a gente faz, aquele com peso corporal, com academia aeróbico, tem que gastar mais calorias do que a gente consome diariamente. E é isso que vai fazer a gente perder o peso. A combinação perfeita, como todos nós estamos cansados de ouvir, é boa alimentação com exercício físico diário. Quando você junta os dois, meu amigo, sucesso, sucesso. E é isso aí, galera. Durante o vídeo eu destaquei alguns mindsets e algumas dicas que eu julgo importante, que me ajudaram pra caramba. E acaba absorvendo a ideia e vai dar certo. Cara, se tu quer uma vida melhor, uma vida saudável, começa agora. Pare de deixar pro futuro, começa agora. Cara, não tem motivação melhor do que você olhar pra si mesmo e ver o que tu tá fazendo por merecer. Você pegar uma foto antiga e uma foto de agora, você se olha no espelho agora e vê que tem mudança, que tá rendendo. Só não fique sentado, cara. A gente senta e espera nada cair do céu. Tudo se trata de trabalho, de progresso gradual. Coloca na cabeça que se tu permanecer inerte, tu não sai do lugar. E não é impossível não, bicho. Eu sou a prova viva disso. Apesar de ainda não ter atingido meu objetivo, eu comecei do zero. Fiz um puta progresso e um mergulho disso e eu quero que tu sinta o mesmo, de verdade. E é isso, galera. Se alguém tiver algum interesse pelo Freeletics, eu vou deixar o link de convite aqui. O investimento é de 70 ou 80 reais, não lembro muito bem. Para os 3 primeiros meses, você divide até 3 vezes no cartão esse valor. E com o link de convite aqui, você ganha 20% de desconto na primeira assinatura. Mas não precisa ser o Freeletics, não. Pelo amor de Deus. Tanto vídeo bom, tanto profissional bom no YouTube que passam treinos sensacionais. Aplicativo na Play Store. Eu uso inclusive para treino de prancha. Se tu puder contratar um profissional de educação física, é melhor ainda, cara. Só não fica parado, pô. Só não inventa desculpas, só não se limita. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia, bater um papo, eu tô lá no Instagram, @uaigão. Eu treino todos os dias, vira e mexe eu compartilho alguns stories lá de treino. E não compartilho muita publicação, mas posso começar a publicar rotina, publicar treino, publicar alimentação. Isso depende de vários fatores. Não sou um master do cinema, não tenho um corpo perfeito, mas eu tenho um progresso, eu tô progredindo e eu tô felizão comigo. Queria compartilhar com vocês para que você se inspire e se realize, sinta o mesmo que eu estou sentindo, se olhe no espelho e fala, tô bem, vou continuar. E é isso aí, galera, até mais.